também o seu amor. Aceita já, aceita já que seu coração se abra para este dom, pronto para crer, pronto a receber. Faze esta oração no silêncio do coração, dizendo: ó Senhor, eu te quero, eu te aceito. Pela fé eu tomo Jesus como Salvador. Perdoa, Toninho, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Estamos iniciando, só um momentinho. E enche-me com teu amor. Caso acontecer alguma coisa de cair, caso acontecer alguma coisa de cair, você continua, tá? Se cair aqui ou aí, a gente continua na live, tá? Eu te aceito, pela fé eu tomo Jesus como Estamos, acho que no ar, né? Estamos, a imagem está no ar, agora o som, vamos ver se está saindo legal. Acho que está, né? Acho que no ar, né? Ok. Certinho. Tudo em cima. Ok. Estamos aqui mais um dia, nesta segunda-feira. Nós damos graças a Deus, porque a palavra diz que Ele nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para a gente estar transmitindo via internet, online, este culto, na verdade, esta reunião, que possa ser aqui entre duas pessoas, que as pessoas estão vendo, mas, na verdade, todas as pessoas estão participando, porque quando diz a palavra, mesmo que não há possibilidade de estarmos presencialmente, mas a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, meu nome ali estarei. O importante, claro que sim, é totalmente importante o presencial, mas quando não há possibilidade, nós sabemos que o espiritual está junto disto e nós também nos confraternizamos e nós comungamos, né, da palavra, da fé, do amor juntos e transmitimos aí para cada pessoa, e cada pessoa também que nos assiste está junto conosco espiritualmente, está reafirmando a palavra, está crendo na palavra. Por isso nós estamos aqui nesta noite para trazer de uma forma humilde e de uma forma clara também a palavra de Deus, a graça, a paz nos corações das pessoas que precisam, o socorro, a esperança, né? A palavra diz que Cristo em vós, esperança da glória, da glória. Então, Cristo está em nós, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa glória. E quando nós estamos aqui fazendo essa live, quando nós estamos em qualquer lugar desta cidade, nós somos a glória de Cristo.
espalhada por aí. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Amém. E a maior riqueza que se tem é estar aos pés de Jesus, é querer Jesus, é querer a palavra, é querer o Senhor. Por isso nós vamos orar agora para começar esta reunião online, esta live. E depois da oração nós vamos ter aí uma canção, e que essa canção possa vir dentro do seu coração, de encontro ao seu coração também. E eu quero orar com você, você aí neste lugar onde você está, em qualquer parte do mundo. Eu percebi, fiz um acesso e percebi que em outros países também a nossa live é acessada e assistida. E percebi em outras cidades também, em outros estados também. Então, que isto chegue ao coração das pessoas. Isso chega ao coração das pessoas para abençoar, né? Para edificar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença. Senhor. Melhor é estar do Teu lado, diz a Tua palavra, do que o ouro para nós. Melhor é estar do Teu lado do que todas as coisas para nós. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós oramos agora porque também estamos num propósito de oração neste tempo, e oramos e intercedemos pelas pessoas que precisam de Ti, Amém, precisam da Tua graça, da Tua palavra, precisam do Teu favor, não que muitos mereçam, nós merecemos, não, mas a Tua misericórdia infinita diz a Tua palavra. O Senhor é fidelidade, o Senhor é bênção para nós. Por isso nós queremos de coração interceder por aqueles que precisam, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desistindo, aqueles que estão precisando de uma palavra de conselho, de amor, de graça, de ânimo, de motivação. Não sei que verbo ou adjetivos eu posso usar, a palavra que eu posso usar, mas eles estão precisando. No fundo, talvez a melhor palavra é graça, é favor. Precisando do seu favor, Senhor. Ajuda-nos a manter a nossa fé neste mundo. Ajuda-nos a crer em Ti cada vez mais que tenhamos ouvido algumas coisas ruins, mas que possamos levantar a nossa bandeira e dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Cristo é o nosso socorro. Cristo é a nossa bandeira. Então nós confiamos em Ti. Nós queremos ser uma bênção. Nós queremos ser abençoados por Ti. Abençoa cada pessoa que nos assiste. Abençoa cada pessoa que nos ouve, Senhor. Nos ouve, Senhor. Nos ouve, Senhor. Senhor, pegar o coração desta pessoa e colocar nas Tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa tratar, para que o Senhor possa amparar, Senhor. Nós oramos aqui, Senhor, e também nós dedicamos esta canção a Ti, porque queremos estar ao Teu lado todos os dias da nossa vida, para que possamos ter paz em nossa alma, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Contigo, Senhor, que passo a Teus pés, eu sou mais feliz. Contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no Teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no Teu
paz tremenda de estar na presença de Jesus. Essa presença que traz um prazer imenso, uma graça imensa e uma alegria imensa. Esteja todos os dias aos pés de Jesus, na sua presença. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Amém. Nós voltamos aqui, depois dessa canção que foi cantada, que você possa crer naquilo que foi cantado, que essa seja a tua oração. Agora passamos aí a palavra para o pastor Toninho, para dar início à ministração de hoje. Amém, pastor Toninho? Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, a paz do Senhor a todos. Nós somos dependentes de Ti, Pai, somos dependentes do Teu Espírito Santo, não somos nada sem a Tua presença, Pai, e por isso nós clamamos que a Tua presença, o Teu Espírito que convence, toque em cada coração que vai ouvir essa ministração, que vai ouvir essa live depois, que eles possam ser alcançados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Na live passada, nós ministramos sobre a face do amor de Deus, e nós lemos lá em Mateus 26, quando Jesus ele sobe ao monte para orar e leva os 3 discípulos, e uma coisa assim que me chamou a atenção é que lá em Mateus 26, 41, ele fala assim, Jesus disse aos seus discípulos, falou para Pedro, para João e para Tiago, vigiai e orai para que não entrar em tentação. Porque ele fala aqui que, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é isso que eu quero ministrar nessa noite, né? O processo da carne e as suas fraquezas. Eu quero dizer para você que a nossa carne sempre ela é fraca. A nossa carne sempre ela é fraca. Porque a carne fraca ela é a constituição da alma caída. Quando Adão e Eva pecaram, a sua alma caiu, e a nossa carne ela é feita dessa constituição, desses sentimentos, de todas as influências diabólicas e coisas do mundo que nos influencia a nossa carne. Então, a carne sempre ela é fraca. E por isso que Jesus falou para os seus discípulos, vigiai e orai, para não cair o quê? Em tentação. E vigilância é uma atenção que você tem que ter, a vigilância. Eu lembro que, às vezes, mesmo no Velho Testamento, quando tinha guerras, eles construíam torres de vigia e eles ficavam olhando para que, quando o inimigo viesse de longe, a torre, o que estava em vigia, dava o sinal de que estava sendo atacada a cidade para que ele se preparasse para a guerra. Então, assim, por isso que Jesus fala, antes de orar, eu preciso vigiar. Eu preciso estar atento naquilo que eu tenho que orar. Eu tenho que estar vigiando para saber aquilo que eu devo orar. Eu não posso ficar orando, dando tiro no vazio, mas a minha oração tem que ser tiros certeiros naquilo que eu estou orando. E por isso que Jesus falou assim, ó, vigiai e orai, para que o quê? Não caia em tentação. Não é porque eu estou vigiando e orando que eu não vou cair em tentação. Ela vem mesmo, você vigiando e orando, a tentação vem. Mas se eu estou vigiando e orando, a tentação não me atinge. Por isso que eu tenho que estar vigiando e orando. Muita gente fala, vigia, ora e vigia, achando que nunca vai ser tentado. Não, você vai ser tentado. Mas por isso que nós temos que estar vigiando antes e orando antes,
para que quando a tentação vier, eu saiba sair fora da tentação, eu corresponder com aquilo que Deus espera que eu corresponda quando eu for tentado. Lá em Gênesis 3, eu sempre leio essa passagem, gosto dessas passagens, porque e Deus sempre fala algo novo nos nossos corações. Lá em Gênesis 3, de 4 a 6, quando a serpente foi com Eva, ela fala assim, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque não poderia comer daquele fruto daquela árvore. Porque Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí o 6 fala assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa, e eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Há uma diferença entre coisas boas e coisas que fazem bem. Vocês vão entender no decorrer da palavra. Há uma diferença entre coisas boas e coisas que fazem bem. Nós devemos escolher as coisas que fazem bem e não as coisas que aparentemente são boas. E aqui Eva, vendo a mulher, aquela árvore que era boa para comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, ela é boa, né? E se comer, o que é agradável aos olhos, né? A pessoa olha, tem o desejo, desejável para dar o que? Entendimento. Deus nos dá tanta coisa, né? Ali, Adão tinha tudo, Adão e Eva tinha tudo ali. Eles fizeram justamente aquilo que Deus falou para que eles não fizessem. As pessoas, por que as pessoas justamente aquilo que não podem, ou que não têm, ou que não conseguem, faz com que aquilo motive a pessoa ir contra a palavra de Deus? Porque Adão e Eva tinham uma palavra para eles não comerem. Eles foram contra a palavra. Toda vez que você vai contra a palavra de Deus, a tua carne vai usufruir daquilo. E o processo da carne é assim, é o desejo, a cobiçar e o prazer. Esse é o processo da nossa carne. Ela, que nem a serpente, ela colocou o desejo, Eva teve o quê? O desejo. Ela viu, ela cobiçou. E quando ela comeu, ela teve o prazer daquilo que estava comendo. Porque fala que, vindo a mulher, que aquela árvore era boa. Então, o processo da carne, ele coloca desejo, cobiçar e ter o prazer. O desejo se instala o quê? Nos nossos olhos. E começa o quê? A procurar. Quando olhamos e nós vemos o nosso alvo, aquilo que nós estamos desejando, aí nós cobiçamos aquilo e a necessidade de ter, depois a conquista e o prazer, quando você conquista aquilo. E tudo isso aí vai tirar o quê? Você do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. É uma palavra que é para você, sabe, sair da infantilidade e começar a amadurecer em Deus e viver a palavra e andar na palavra. E uma coisa assim que eu quero falar que muitas vezes as pessoas são fortes no caráter, né? Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu enfrento as dificuldades, e são características de um caráter de uma pessoa. Bons, né? Não, são características boas. Eu enfrento as dificuldades, eu sou honesto, tenho temor ao Senhor, são naturezas do caráter. Mas muitas pessoas estão firmadas no caráter e não firmadas em Deus, e não submissas à vontade do Senhor. Eu vou pegar o exemplo de Davi. Vamos abrir lá em 2 Samuel 12. Quando Davi pecou, mandou o marido da mulher para a guerra, ficou com a mulher do cara, engravidou a mulher, e aí o profeta chamou Davi, né? Chamou Davi
E aí, segundo Samuel 12:7, fala assim, então disse Natã a Davi, tu és esse homem, porque Natã tinha relatado que tinha uma ovelhinha só, e aquele que tinha muitas ovelhas pegou a ovelhinha do outro, e aí o que aconteceu? Davi ficou louco, falou, vamos matar esse homem precisa morrer, e o homem era ele mesmo. Só que Natã contou uma história, não falando que era o rei Davi, e o rei Davi ficou louco com aquilo lá. E aí, o profeta Natã fala assim para Davi, tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor? Toda vez que eu desprezo, como Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus, Davi também tinha desprezado a palavra do Senhor. E toda vez que eu desprezo para satisfazer a minha carne, eu vou contra aquilo que é de Deus. E Davi era um homem que tinha caráter. Um homem o quê? Corajoso. Ele, quando adolescente, ele matou um leão e um urso. Ele era um homem, ele era um rapaz de fé. Ele enfrentou Golias, o gigante. Ele era temente a Deus. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou Saul. E tantas outras coisas. Um dia, quando ele chegou da guerra, viu tudo saqueado, ele foi atrás do pessoal que tinha saqueado eles. E alguns não puderam ir para a guerra, ele deixou de um lado, foi lá, saqueou, mas quando ele voltou, os despojos da guerra, ele repartiu para aqueles que não tinham ido guerreado, viu que era misericordioso, que tinha amor com as pessoas. Mas o que eu quero te falar, se o teu caráter não estiver submisso à palavra, se não estiver submisso ao Senhor, uma hora a carne é mais forte que o caráter, porque a carne é fraca. A nossa carne é fraca, irmãos. Por isso, todos os dias, nós precisamos crucificar o nosso eu, a nossa carne. Eu não posso ficar um dia sem crucificar o meu eu, a minha carne. Você não pode deixar de crucificar o seu eu, a sua carne. Porque a carne, ela é mais forte que o caráter. E o caráter, nós precisamos ter todas essas qualidades, mas ele precisa estar submisso à palavra e rendido aos pés do Espírito Santo, rendido ao Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não posso vacilar no meu caminhar. Eu não posso vacilar porque a nossa carne ela é fraca, irmãos. Ela é fraca. Você pode ter um caráter incorruptível, mas se ele não estiver curvado à vontade de Deus, a sua palavra, a carne vai vencer o seu caráter. Tudo que o Espírito Santo forme na minha vida, forma na sua vida, você aprende a amar a verdade, a justiça, e tudo isso precisa estar o quê? Submisso ao Senhor. Senão, a carne se torna mais forte que o caráter. Se você começa a se vangloriar, né, por causa do seu caráter, você começa a ter um caráter elevado, superior, porque é correto, é justo, porque tem coragem, como Davi, e responsável na sua vida, no seu caráter. Se você está firmado no seu caráter, a carne vai destruir. A carne só se submete ao Espírito Santo de Deus, porque ele tem a espada, a palavra, e o seu caráter não tem. Por isso que o nosso caráter ele precisa estar submisso à vontade de Deus, submisso em fazer a vontade do Senhor. Não é o meu histórico, o seu histórico de padrão de conduta que nos mantém de pé, irmãos. Não é o meu histórico de conduta, mas a nossa submissão à palavra todos os dias, às escrituras sagradas. A carne não vence uma pessoa que está submissa à vontade do Senhor, submissa, sabe, em fazer a vontade de Deus. O caráter submisso a Deus, a sua palavra.
Não é o seu caráter que te mantém de pé, irmãos. Não é o seu caráter. Ah, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Não, isso não te mantém em pé. O que te mantém em pé é você estar submisso à palavra. Agir de acordo com o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo agir na minha vida, na sua vida, continuamente na sua vida. Todos os dias o Espírito Santo agindo. Não ignore o poder da carne, irmãos. Não ignore o poder da carne. Só o Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, pode vencer a carne. Hoje eu li uma frase muito engraçada, assim, o Espírito Santo está em você, nós somos morada do Espírito Santo. E ele não está morando em nós para brincar de casinha, irmãos. Ele está em nós para formar o caráter de Cristo em nós. Ele não está dentro de nós. Você não é uma casa que o Espírito Santo está brincando de casinha com você. Ele está te forjando, sabe? Você ser um homem, uma mulher firme no Senhor. Está submisso à palavra do Senhor. E como aqui nós vimos em 2 Samuel, o que fala 12:9, Davi, ele desprezou a palavra do Senhor. Toda vez que você age na carne, sabe o que você está fazendo? Você está desprezando a palavra de Deus na sua vida. Tem pessoas que são escravos das coisas boas, irmãos. Sabe por quê? Porque não mortificaram a sua carne. Eva olhou e viu que a árvore era boa. Tem muitas coisas boas aí, muitos crentes com coisas boas e que estão ficando escravos dessas coisas boas. Você precisa mortificar a sua carne, por isso Jesus fala em Mateus 16:24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia, você precisa crucificar a sua carne, crucificar a sua alma, todos os dias. E uma outra coisa que eu vou falar, tem coisas ruins nas nossas vidas que acontecem, que elas são pertinentes para a nossa salvação, sabia disso? Deus permite coisas ruins, dificuldades, para nos quebrantar e para, muitas vezes, nos envergonha, para que nós possamos ser salvos, irmãos. Como eu falei no começo, bem é diferente de bom, irmãos. Davi achou o quê? Que sair com a mulher do cara e mandar o cara para a morte, isso seria o quê? Uma coisa boa. Seria bom fazer aquilo. Ele não viu que seria bem ou mal aquilo que ele ia fazer. Então, quando você for fazer uma coisa que você acha que é boa, precisa você perguntar, isso vai fazer bem ou vai fazer mal para mim e para as outras pessoas? É isso que você tem que perguntar. Ah, não, isso é bom para mim. Peraí, é bom? Não queira as coisas boas, irmãos. Queira as coisas que fazem bem. O bem é a correção nos faz bem. Sendo repreendido te faz bem. Hoje as pessoas não querem palavras que mexem com você, que mexem com o caráter, que mexem com salvação, com santidade. As pessoas não querem ouvir esse tipo de palavra. Sabe por quê? Porque elas querem coisas boas e não aquilo que faz bem, aquilo que transforma, aquilo que vai te gerar posicionamento, aquilo que vai tirar você do amor de não, que vai tirar você das coisas que estão enroscando você, está embaraçado. Tem pessoas que querem palavras boas. Não, você tem que desejar palavras que vai te fazer bem, que vai te trazer um posicionamento em Deus. Davi achou que era bom fazer aquilo. Ele não viu se seria bem ou mal fazer aquilo. E eu te pergunto para você nessa noite, você tem escolhido as coisas boas ou as coisas que te fazem bem? Assistir televisão é uma coisa boa, mas ler a palavra é o que te faz bem. Você ficar num joguinho, sei lá como é que chama, aqueles jogos lá, joguinhos de luta ou de coisa, é coisa boa? Ou você dobrar o seu joelho e orar é o que te faz bem? As pessoas hoje estão escolhendo as coisas boas, irmãos, e não aquilo que faz bem.
O que é bom para você? Você só busca para a sua vida o que é bom. Pessoas que têm medo são as pessoas que buscam o que é bom. Sabia disso? As pessoas que são muito medrosas é porque elas só buscam aquilo que é bom. As que continuam, que buscam o bem, elas não sentem medo, porque elas estão buscando o bem, aquilo que está fazendo bem. Porque se vê uma circunstância difícil, a todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, então ela vê como uma coisa boa, que vai fazer bem para ela. Essa provação que eu estou passando vai fazer bem para mim. Essa situação que eu estou passando vai fazer bem para mim. Mas as pessoas que só buscam as coisas boas, quando entram numa provação, elas se desesperam, elas têm medo, porque elas não veem com os olhos de Deus que aquilo vai ser uma coisa que vai fazer bem para ela. E Deus não quer as coisas boas para você, Ele quer as coisas que fazem bem para você. Aprendam isso, irmãos. Eva desprezou a palavra, como Davi também desprezou a palavra. Falou para Eva, não comerá, não coloque a palavra do Senhor em segundo lugar na sua vida. Lá em Gálatas 5, nós vemos o quê? As obras da carne. Vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5:19 fala assim, sobre as obras da carne. As obras da carne são conhecidas, ou eu gosto de uma tradução que fala melhor, são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, e aí vai prosseguindo tudo que é obra da carne. Mas eu quero falar hoje sobre sexualidade. É uma coisa que Deus... Tem várias coisas. Essa palavra ela é muito extensa. Eu teria que ficar assim uns 5 dias ministrando essa palavra, entrar em detalhes em cada coisa, mas eu vou entrar em alguns detalhes que o Espírito Santo está me levando a entrar em alguns detalhes. Eu quero falar sobre sexualidade, né? Aqui fala sobre aquilo que eu falei: desejo, cobiça e prazer. É isso que você sente. Você sente o desejo, você olha, você cobiça e depois você quer concretizar, ter o prazer. Então, muitas brechas de adultério estão acontecendo hoje, no meio cristão. Muitas brechas estão acontecendo. Uma coisa que eu vou falar, marido e mulher não pode ter senha de celular. Ou se tiver a senha, o marido tem que saber qual é a da esposa e a esposa tem que saber qual é o do marido. Para não dar brecha para adultério, para não dar brecha para prostituição, para não dar brecha para sexualidade. Por quê? Tem a senha. Não, o marido e a mulher têm que saber a senha um do outro. Não tem isso por onde não ter. Porque se tem alguma coisa é porque está escondendo algo. E hoje a internet é um meio... Eu uso a internet para abençoar pessoas, mas as pessoas estão usando a internet, Satanás está usando a internet para que as pessoas, porque elas olham, desejam, cobiçam e querem ter o prazer. E o prazer sexual, ele não tem término. Já viu? Tem pessoas que gostam de assistir filme de prostituição, de relacionamento. Aí começa homem com mulher, daqui a pouco é 2 homens com uma mulher, daqui a pouco é homem com homem, daqui a pouco é mulher com mulher, porque o pecado do sexo, ele não tem fim, porque o inimigo, ele não quer deixar você ficar no raso do pecado. Ele vai querer te levar para a profundidade do pecado, no lamaçal do pecado, e para te destruir completamente com o espírito da carne, com o pecado da carne. Então, o prazer do sexo, ele não tem término. Quando sai do normal, ele não consegue nunca se saciar. Cada vez procura mais o quê?
promiscuidade. Ele não se sacia. O pecado do sexo não te deixa ficar no raso, como eu falei. O inimigo vai te levar você à profundidade. Por meio da internet, por meio de site, por meio de tantas coisas. Hoje, ele usa a internet para fazer com que as pessoas pequem, para que as pessoas fiquem perdidas. Aquilo que eu falei, muitas vezes, você olhando algo na internet, pesquisando, é uma coisa boa, mas se você estiver estudando a palavra, é bem, vai fazer bem para você, e não é uma coisa boa. Não esqueça, irmãos, que o Satanás, ele anda como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Quando você fica longe da comunhão dos irmãos, você fica também longe da cobertura de Deus. A comunhão é muito importante. Você está com comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, porque isso te gera cobertura. Muitas pessoas estão se esfriando porque pararam de ter comunhão com os outros, pararam de ler, ter comunhão com Deus, de orar, de levantar nas madrugadas, orar, e estudar a palavra, jejuar pelo menos uma vez por semana. As pessoas estão perdendo a comunhão e elas estão se esfriando na fé. E elas começam a procurar coisas boas e não aquilo que faz bem. Uma outra coisa que faz com que a sexualidade vai se perdendo cada dia mais. Isso tanto para os homens como para mulheres, tá? Eu vou falar mais no caso de mulheres, porque eu e a minha esposa, nós cuidamos muito tempo de casais, fizemos muitas vezes o curso do MMI, e a gente via constantemente isso. Isso está acontecendo em todos os casais, tanto cristãos como não cristãos, mas eu estou falando aqui para cristãos, para que você, mulher, seja sábia para edificar o seu lar, para edificar a sua casa. Mulheres que negam o seu corpo para seus maridos estão em pecado. Porque é direito do homem ter governo e direito sobre o corpo da mulher, como a mulher também tem o mesmo direito sobre o corpo do seu marido. Então, quando você nega o seu corpo para o seu cônjuge, você está pecando. E quando nega, está conduzindo o quê? O seu marido ou a sua esposa ao pecado. Não que seja 100% que vai estar conduzindo ao pecado, mas você está participando de levar a outra pessoa a pecar. Você está incentivando a outra pessoa a pecar. Mas uma coisa eu te digo para você, você vai dar conta do sangue da outra pessoa. Não esqueçam disso, irmãos. Porque é mandamento do Senhor. O sangue dele vai ser cobrado sobre ela, ou o sangue dela vai ser cobrado sobre ele. Uma grande parte hoje das mulheres acham que estão se vingando dos homens. Cuidado, irmãos, com o espírito mundano entrando dentro das pessoas que são cristãs. Hoje, uma grande parte das mulheres, elas acham que estão se vingando com os seus maridos. E é uma vingança onde elas não entendem a submissão aos seus maridos. Isso é pecado. É pecado. Você, mulher, pode ser hábil, inteligente, ter não sei quantos mil diplomas, mas você nunca vai ser superior ao seu marido diante do Senhor. Aprendam isso. Aprendam, irmãos. Nós temos que conhecer a palavra nos liberta. E muitas vezes nós estamos presos no pecado da sexualidade porque não conhecemos a palavra e não praticamos, ou se ouvimos, não praticamos. E nós só somos eficazes no Senhor quando estamos no nosso lugar e agindo na nossa função, daquilo que nós somos chamados para fazer. Eu só sou eficaz no Senhor quando estamos no nosso lugar e agindo nas nossas funções. E o prazer sexual, ele é muito forte, porque ele
ele leva o quê? Um prazer físico e um prazer emocional. E a própria palavra fala que é melhor arrancar os olhos, né, para entrar no céu do que pecar. Muitas vezes temos que arrancar os nossos olhos, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz a cada dia, crucificar a nossa alma, os nossos sentimentos. Você só vence quando alimenta a sua alma em Deus. Os teus sentimentos são alimentados em Deus. Você é suprido a sua alma em Deus através da palavra do Senhor. A palavra começa a suprir todas as áreas da sua vida. Aí você se torna o quê? Uma pessoa forte espiritual. Lá em 1 João, 1 João 2,15. Olha o que a palavra fala em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência, eu já ministrei em lives anteriores, concupiscência são desejos desordenados. E é isso que o inimigo te coloca. Você começa com um desejo desordenado, e daqui a pouco esse desejo está te dominando, a sua mente, o seu coração. Tudo que você faz é para satisfazer esse desejo, essa concupiscência, esse desejo desordenado na sua vida. Então, amar o mundo, a concupiscência, é um desejo desordenado. E aqui fala que não é do Pai, são coisas que são do mundo. Eu quero dizer, existem coisas, né? Como é que eu posso falar? Dentro de nós que não são agradáveis se fosse vista. Concorda comigo, irmãos? Tem coisas dentro de nós, se as pessoas vissem, não seria tão agradável as pessoas a ver aquilo que está dentro de nós. E são essas áreas que nós temos que trabalhar, irmãos. Viver no Espírito é uma guerra constante, irmãos. A própria palavra fala que a nossa carne e a nossa alma, ela milita, ela luta contra o Espírito. E aquele que nós alimentarmos mais, até uma vez eu dei um exemplo, são dois cachorros, aquele que alimentar mais é o que vai ganhar. Como dois cachorros estivessem brigando, aquele que eu vou alimentar mais. Se eu alimentar o Espírito, aí a minha alma, a minha carne começa a estar submissa ao Espírito, porque eu vou estar submisso ao Espírito Santo de Deus. Então, as coisas dentro de você que não são tão agradáveis se fossem vistas, mas precisam que ser vistas, porque se elas não forem vistas, você nunca será curado dessa área, irmãos. Porque se não forem vistas, ela vai destruir você. Você tem que orar para que Deus comece a tratar da tua vida e você tratar de dentro para fora aquilo que está escondido, embutido, enrostido dentro de você. Que o Espírito Santo comece a arrancar tudo isso dentro de você, dentro da minha vida, da sua vida. Lá em Lucas, eu sempre falando de Pedro, né? Lucas 22, 31 fala assim, ó, Lucas 22, 31 a 33 fala assim, Simão, Simão, Jesus falando para Pedro, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, porque Jesus não via Pedro como convertido ainda. Quando tu converteres, fortalece teus irmãos. Quando converter, quando você sair da tua razão, do teu caráter, você está firmado no caráter, você está firmado na razão e não na submissão à palavra, não na obediência à palavra, não na direção do Espírito Santo. Olha o que Pedro responde para Jesus. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Olha o que ele responde para Jesus.
Pedro achava que estava pronto para ir para a prisão e para morrer. Mas Jesus queria que Pedro enxergasse a verdade. Não aquilo que parecia ser bom, mas a verdade, aquilo que iria fazer bem para Pedro. E Pedro não conseguia enxergar aquilo. Pedro não conseguia enxergar aquilo. A necessidade do ser humano de ter a alta aprovação. Pedro queria ter a alta aprovação de Jesus. Onde ele se gosta de si mesmo, né? Tem gente que é apaixonada por si mesmo. Você deve gostar de você, mas eu estou falando de um outro sentido. Não em sentido de você gostar de você, mas de você se sentir melhor que os outros. De você... geralmente, pessoas que têm complexo de inferioridade, ela tem uma necessidade de mostrar que elas são importantes, que elas precisam estar em evidência, sempre em evidência. E Pedro, ele tinha essa necessidade, porque o próprio nome dele antes era Simão. O que é Simão? Aquele que é flutuante. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Está cheio de crente Simão, cheio de crente flutuante, que não tem uma vida constante. A palavra fala que o nosso caminho é de glória em glória, de vitória em vitória. Não é flutuante em cima e embaixo, mas um caminhar sempre para cima, com o alvo, Jesus Cristo. Então, tem ser humano, tem a necessidade da autoaprovação, irmãos. Para com isso, irmãos. Onde ele se gosta de si, ele é apaixonado por ele mesmo. Mas Jesus queria mostrar para Pedro que ele visse a força dominante da carne que tinha na vida dele. Por isso que ele fala, você não é convertido ainda. Quando a carne te domina, você não é convertido, irmão. Pedro não era convertido, porque a carne ainda dominava ele. E Pedro não queria ouvir a verdade. E nós, muitas vezes, irmãos, fingimos que gostamos de ouvir a verdade. Muitas pessoas não gostam daquilo que eu prego. Essa é a grande verdade. A grande maioria não gosta daquilo que eu prego. Sabe por quê? Porque a pregação, ela vem com justiça. E ela prega para que você saia do seu comodismo. Ela prega para que você saia da sua religiosidade. Eu prego para que você saia de algo humano, de caráter, para que tenha uma dependência do Espírito Santo de Deus. E Pedro não queria ouvir a verdade. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdade. Sabe o que Deus já me falou para mim, Eisen, esses dias? Tem pessoas que não conseguem ouvir a ministração toda. Porque os ouvidos dela não aguentam ouvir, porque elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem viver a verdade. Essa é a grande verdade. Esses dias orando, o Espírito Santo falou, pastor, a maioria não escuta a ministração toda, porque não consegue ouvir a palavra. Dentro de Pedro havia o quê? Havia uma inconstância. Isso se chama infantilidade. Lá em 2 Coríntios 4:10, Paulo fala que nós temos que mortificar a nossa carne, irmãos. Matar, morrer, matar a nossa carne. Deus quer que você enxergue o que não é agradável à sua criatura. A fraqueza da sua carne, antes que ela se torne o quê? Dominante na sua vida. Não deixe a carne dominar a sua vida, irmãos. A palavra fala lá em 1 Coríntios 13:11, Paulo fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A nossa carnalidade, ela é alimentada, sabe por quê? Pelas meninices, pelas infantilidades que nós muitas vezes temos, irmãos. A carne é alimentada por as meninices dos homens. Pelas infantilidades dentro de você, deixa você o quê? Imaturo.
Uma coisa que eu vou falar para você, as pessoas maduras enxergam a verdade sobre si e não sobre os outros. Pegou o código aí? Como tem uns que falam, tem um pessoal falando, pegou o código aí? Você pegou o código, irmão? As pessoas maduras, elas enxergam a verdade sobre si. Elas começam a olhar para dentro de si e começam a enxergar a verdade sobre si. Quais as áreas que precisam ser mudadas, quais as áreas que precisam ser transformadas. E não sobre as pessoas. Quando a carne é maior que o amor em Jesus Cristo. Porque existe o quê? Imaturidade. Nossa, mas quando a carne é maior que o amor em Jesus Cristo, quando eu sou imaturo, a minha carne é maior que o amor de Jesus Cristo. As pessoas, você ama Jesus? Amo, mas por elas serem imaturas, a carne é maior que o amor em Jesus Cristo. Que Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Porque a tua carne foi maior que o amor que você tinha por mim. Era isso que Jesus estava falando para ele. Olha, a tua carne lá, quando você falou que morria por mim, que ia preso comigo, que ia morrer por mim, mas você me negou. A tua carne foi maior que o amor que você tinha por mim. Por isso que Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas? E pode ver, pessoas imaturas são pessoas que estão presas no passado, cheias de melindres e cheias de preconceito, irmãos. Essa frase aqui eu ouvi de uma pastora lá de São José do Rio Preto. Ela fala assim: crente não se ofende. Crente, ele amadurece. Amém? Crente, ele não se ofende. Ele amadurece. Vou repetir de novo. Crente não se ofende. Ele amadurece. Quando Jesus te poda, você não fica ofendido. Dói, dói, mas você amadurece. São nas podas de uma uva, quando você, quem já plantou uva, sabe? Quando você vai podando, pode dar menos fruto, mas os frutos são maiores e eles são mais doces. A carne se alimenta do potencial das conquistas. Essa é uma outra coisa. Sabia disso? A carne, ela se alimenta do potencial das conquistas. Como aconteceu com Davi. Davi era um Zé Ninguém, certo? Mas ele dependia de Deus, tinha caráter, tal, tal, tal. Foi, Deus começou a dar. Aí se tornou rei. Aí o que aconteceu com ele? O potencial que ele começou a ter de riquezas, de bens, de coisas, fez ele sair fora da palavra, sair fora do propósito, sair fora daquilo que Deus tinha realmente para Davi. O potencial, conforto é bom? É bom. Mas eu não posso mais escolher o que é bom. Eu tenho que escolher aquilo que me faz bem. É meio complexo para entender isso. Mas o potencial das conquistas, como aconteceu com Davi, começa a alimentar a sua carne. Você deixa de ser dependente de Deus e começa a depender da tua força, daquilo que você faz, das tuas riquezas, das tuas conquistas, da tua soberba. Você começa a achar que tem, você começa a achar que é, você começa a achar um monte de coisas. E isso vai alimentando a sua carne. E a carne vai contra as escrituras sagradas, sempre. Ah, mas não é bem assim, irmão. Você vai exortar um irmão, mas não é bem assim, pastor. Mas não é bem assim. É bem assim mesmo.
Aprende isso, irmãos. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade vai te matar. Aprende isso. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, ela vai te matar. Mas o pecado da carne, ele te mata e vai te levar para o pecado. Ele te mata espiritualmente, ele te mata naturalmente, ele te mata em todas as situações e ainda você vai para o inferno de bandeja. Nós, irmãos, a cada dia, nós precisamos crescer, amadurecer emocionalmente, espiritualmente. Com o quê? Com a comunhão em Deus. A minha comunhão todos os dias com o Senhor. A minha comunhão todos os dias com a palavra. A minha comunhão com meus irmãos, ministrando pela live, ministrando no WhatsApp, ministrando no Facebook, ministrando no telefone, ministrando pessoalmente, estando junto, compartilhando a palavra, tá adorando, tá cantando, tá exortando, tá ministrando. Isso amadurece emocionalmente e espiritualmente. É uma necessidade da igreja se posicionar. Hoje mesmo eu recebi uma oração de uma irmã, meu Deus do céu, ela falando, que está faltando homens de Deus na terra para se levantar, para se posicionar. E ela convocando as mulheres a ter umas atitudes sociais, atitudes de oração, atitudes de posicionamento da igreja. Nós precisamos amadurecer. Isso nós amadurecemos com comunhão com o Pai, sendo submisso à sua palavra, aos seus princípios, e sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A nossa carne, ela quer conforto, coisas boas, gostosas. A sua carne quer o quê? Ela vai contra as escrituras sagradas. Porque a sua carne, ela não quer o que faz bem para você, ela quer coisas boas. Mas não aquilo que faz bem, aquilo que vai te levar para a eternidade. Esse é o grande problema. Cuidado com as coisas boas, irmãos. Ontem foi sábado, estava ministrando para um casal, falei, o inferno está cheio de coisas boas, está cheio de gente boazinha. A minha mãe sempre falava, quem vê cara não vê coração, filho. Olha o coração, não olha a cara, não. Olha o espírito da pessoa. Olha quem é a pessoa no espírito. E eu estava orientando esse casal no sábado. Falei, cuidado. Estava falando sobre filhos, sobre educação de filhos. Cuidado com isso. Não deixa fazer isso. Então, você, sabe, confrontar com a verdade. Para que o pecado não venha te enlaçar de uma tal forma e te enroscar de uma tal forma e te dominar a sua vida. Não esquece, irmãos, o nosso lugar de trabalho é naquilo que não está pronto ainda na minha vida e na sua vida. Esse é o nosso local de trabalho, que nós vamos orar ao Espírito Santo para nos ajudar, para combater as coisas ainda que nós não somos perfeitos, aquilo ainda que estamos de errado, de pecado, de coisas enraizadas que precisa ser arrancado de nós, para nós sermos aperfeiçoados. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Tenha comunhão, busque comunhão com Deus. Levante nas madrugadas para orar, para buscar a presença do Pai. Para que realmente você seja dirigido pelo Espírito Santo. Para que o domínio da carne não domine você. Mas que você seja dirigido pelo Espírito Santo em tudo aquilo que você for fazer, em tudo aquilo que você for realizar. Você andar dentro dos princípios da palavra. Não troque a palavra. Não vende, não negocie. Eu dei 2 exemplos, mas todos os exemplos que você pegar da Bíblia que erraram é porque eles não andaram na palavra. Segundo a palavra que Deus deu para aquelas vidas, toda vez que você sair fora da palavra, você vai fatalmente pecar contra Deus e contra as pessoas. Fatalmente a carne vai dominar você quando você não obedece à palavra. O que nós vimos hoje, Eva
não ouviu, não foi desobediente à palavra. Davi, o próprio profeta, falou: olha, você foi desobediente à palavra. Por isso que aconteceu isso. Você deixou a carne dominar, o desejo te dominar, a cobiça, o prazer te dominar. E toda vez que você deixa a carne te dominar, você peca, você erra, e cada dia você vai sendo aprisionado, principalmente no pecado da carne, principalmente no pecado da sexualidade. Ele vai aumentando a cada dia essa prisão na sua mente, no seu coração. Vai dominando você. Então, alimente a sua alma com a palavra. Alimente a palavra, ela vai saciar a sua alma, os seus desejos. A palavra tem que começar a saciar os seus desejos, mesmo íntimos, carnais. A palavra começa a saciar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem mais coisas, mas eu vou ficar por aqui. Que essa palavra, eu declaro que ela caiu numa boa terra e ela vai produzir frutos, frutos de transformação. Que essa palavra ela possa te deixar no equilíbrio de caminhar com o Senhor. Que tudo aquilo que está desequilibrado, desconectado da vontade do Senhor, ela conecta e ela deixa equilibrada com a vontade que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Se é que eu possa contribuir, né? Mas eu acho que nem precisa, porque a palavra foi clara, né? Apesar de você ter falado assim, ó, pega o código aí. Quer dizer, se liga aí, né? Tá compreendendo isso aí? Você tá me entendendo? Tipo assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas nem é tão claro essa palavra que você disse, que você falou sobre o bom e o bem, né? É interessante que eu pensei numa coisa que é cômico, inclusive, né? Não sei se você já deve ter visto uns vídeos na internet que o pai faz uma prova com o filho pequenininho, de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, ele coloca o filho numa mesa, coloca o celular para filmar, coloca o filho numa mesa e coloca um doce na frente do filho. Não sei se você já viu. Eu não vi ainda. Mas é tão engraçado e para quem está... a gente vive neste mundo, mas a gente vive com o espiritual dentro da gente. E logo a gente saca uma outra coisa aí também, né? Então é interessante que o pai deixa ou a mãe deixa, fala, ó, filho, tá aqui, isso aqui, por exemplo, é um chocolate. Filho, aqui tá um chocolate, tá? Ó, o pai vai até ali, ou vai no quarto, ou vai no banheiro, ou vai... E eu já volto. Mas enquanto o pai ou a mãe for lá, você não come, tá bom? Você não come. Aí fica lá, o pai e a mãe ficam escondidos e tá filmando lá, né, criança? E a criança fica olhando pro chocolate. E aí pega o dedinho dele, coloca o dedo no chocolate, aí ele coloca na boca, às vezes pega o chocolate já começa a derreter, né? Porque a gente tem calor humano, já começa a derreter. Aí ele dá aquela passada de língua, assim. Aí coloca de novo o chocolate e tal. E aí, o que eu quero dizer é exatamente o que você está ministrando, né? Que é isso, né? A palavra, o processo da carne e suas fraquezas. Então, o mundo, ele nos oferece bastante coisa, né? E Deus está nos vendo, né? Para ver a prova, né? Para ver aonde a gente pode chegar, até onde a gente pode obedecer. O pai espera que esse filhinho, essa filhinha, obedeça e não coma, né? Mas já encontrei assim alguns vídeos que o filho mesmo não comeu, ficou esperando, apesar de ter às vezes até passado a língua, colocado o dedinho e não sei o quê, né? Mas não comeu. E outro já não. Comeu um pedaço e colocou lá ainda. E aí o pai e a mãe falaram, filho, mas peraí, você comeu isso aqui? Não comi, não, tal. Ele até come. Mas é isso. O que Deus às vezes faz com a gente também é mais ou menos isso, né? Nos provando. Eu fiquei pensando também, o que você leu, se você voltou lá no Antigo Testamento, falou de Gênesis, né? E quando foi dito assim para Deus falou assim para Adão e para Eva assim, ó, tá aqui, ó, sabe tudo isso aqui que tem? É tudo de vocês. É tudo. É tudo. Você não precisa reclamar. É tudo, 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 tudo. E vou dizer assim, é tudo o que vocês precisam. Vocês não precisam mais além do que isso.
Ali fala assim, mas isso aqui, ó, isso aqui, né, que é o fruto, você não tem, você não vai ter. Eu não te autorizo. Então, por favor, você me obedeça. E aí a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Com Adão e com Eva. Mas Deus nos prova, Deus nos mede. Deus quer que a gente sirva, siga e sirva. Quando você falou também de Pedro, citou Pedro, porque Pedro era como fosse uma cana, né, levado pelo vento, vai para lá, vai para cá, tal, e estava no processo de transformação, né? Ou vamos dizer assim, no processo de salvação, desenvolvendo a salvação, tal. Uma coisa interessante é que e Pedro andava com Jesus, muitos discípulos andavam com Jesus. No entanto, que Jesus chegou em algumas horas e falou assim: vocês não podem nenhum minuto orar comigo, né? Agora, é interessante uma coisa observar. Muitos andam com Jesus, até andam, vamos dizer assim, até andam, mas andar é uma coisa, seguir é outra e servir é outra. Existe um processo muito grande, porque você falou de processo da carne e suas fraquezas, existe um processo, Pedro estava passando por esse processo, né? Então, você anda com Jesus, quem é esse camarada? Ah, esse camarada, pô, quem é esse cara? Esse cara curou, mas quem é esse cara aí? Ele é um profeta. Não, ele é mais do que um profeta, ele é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Você está conhecendo, você está andando com ele. Daqui a pouco você fala, não, peraí, eu vou atrás desse cara, eu vou servir, eu vou seguir esse cara. E você começa a seguir ele. Para onde ele vai, você começa a... Porque eu quero ouvir. Não, porque eu quero entender. Olha o processo da salvação, olha o processo do socorro, né? O que está acontecendo, né? Aí começa a seguir. Opa, mas eu quero. Aí ele fala assim, você quer? Você está andando comigo. Beleza, agora você está me seguindo. Agora você tem que me servir. Então, esses são os processos, né? Mas o inimigo, no meio do caminho, começa a colocar algumas coisas para interferir nesta caminhada, neste processo, né? Onde está muito bem citada essa palavra, o processo da carne e suas fraquezas. Isso a gente tem que vencer todos os dias, né? Não deixar de vencer. E para terminar, se a gente não desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, a gente vai viver como anões cristãos. Somos anões. Não vamos ter 100... Maturidade, né? Porque anão, infelizmente, tem algumas certas deficiências, né? De subir, de pegar, de alcançar, né? É uma coisa genética que aconteceu, é uma anomalia da natureza, mas Deus quer que a gente seja mesmo a pessoas que têm alcance na vida, desenvolvendo a salvação. Agora, para fechar isso que eu estou falando, né, porque não precisa nem comentar muito, porque você falou sobre você captou a ideia do que é bom ou do que é bem, eu acho que eu fecharia até, pelo menos para mim, né, pelo menos para mim, e para quem tem diabetes, conhece muito bem. Doce, então para fechar, doce é bom, mas faz bem, aí que está o grande problema. Doce é bom, mas faz bem. Então, eu acho que na vida, no processo da vida, nas coisas que acontecem da vida, a gente tem que dizer assim, exatamente como você ministrou, né? Isto é bom, mas faz bem. Talvez ela é uma decisão de Adão e de Eva lá. Dizer assim, isto é bom, mas vai me fazer bem? E Deus provou que não fez bem nenhum para a humanidade, né? Que erro, né, que cometemos, né? Que erro que cometemos. Então, é uma mensagem boa, poderosa. Com a carne não se brinca. Com a carne não se brinca. Tem muitas coisas acontecendo aí. Você deu vários exemplos aí, muito bom, né? Então, esse é o processo da carne e suas fraquezas. Tome cuidado, a carne te engana, as coisas não são bem assim. Você tem que vigiar, você tem que orar e decidir, tomar a decisão do que você vai fazer, né? Como diz assim muitas coisas, né? Às vezes fala assim, precisa vigiar e orar. E é certo, a palavra diz isso, vigiar e orar, né? Muito bem, tem que fazer mesmo. Agora, não esqueça da sua decisão, porque depende de você. Porque não adianta orar, vigiar a vida inteira, né? No sentido de olha, analisa. Ah, eu vou orar, orar. Chegou para tomar decisão, tá errado.
está errada. Por quê? Porque eu acho que aí faltou alguma coisa a mais, que é o Espírito Santo trazendo uma revelação de tudo. Né? Então é isso, né? O bom e o bem, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Que você possa ter sido abençoado com essa palavra. Quinta-feira nós temos a live às 20h30, né? Isso. No bate-papo na palavra. E se você gostou, eu gostaria que você compartilhasse essa palavra com outras pessoas, para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas recebam também essa palavra, né? Se essa palavra ministrou o seu coração, eu gostaria que você compartilhasse em outros grupos, com outras pessoas, para que outras vidas também ouçam essa palavra e que também possa haver transformação nessas vidas. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira às 20h30. Amém, Aizen? Até quinta, Deus abençoe. Amém. Estamos juntos.